Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Fernando Correia e hoje eu quero ler com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pelo de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus aqui, ele está falando sobre o falso profeta. E ele vai falar que esse falso profeta, a gente pode conhecê-lo pelos frutos. Esse falso profeta, ele tem a aparência de algo espiritual, mas na verdade ele é um lobo, ele quer destruir. Então Jesus, ele deixa claro aqui pra gente que a gente precisa se atentar a alguns detalhes para a gente poder entender quem é o falso profeta. E aí ele vai dizer que a gente pode conhecer pelos frutos. Então, não pode se colher uva de espinheiros, nem pode se colher figo do meio de ervas daninhas. E ele diz que toda árvore boa, ela vai dar bons frutos. E a árvore ruim, ela vai dar frutos ruins. E essa vai ser arrancada e lançada no fogo. Logo depois ele vai dizer que não é para a gente se impressionar quando alguém fala Senhor, Senhor, ou quando há alguém profetizando, ou quando há alguém expulsando demônios, ou quando há alguém fazendo grandes milagres. E ele vai dizer que naquele último dia vai ter gente falando isso, que profetizou em nome dele, que expulsou demônios em nome dele e que fez grandes milagres em nome dele. Lá em Deuteronômio capítulo 13, a gente vai ver que para a gente conhecer um profeta falso, a gente precisa ver se ele está profetizando de acordo com a palavra de Deus. Então, se a palavra que está sendo dita é a palavra de Deus, esse profeta é um profeta verdadeiro. Mas lá ele está lembrando que a profecia que poderia vir seria uma profecia talvez de seguirem outros deuses. Então aqueles que seguem outros deuses são característicos de falsos profetas. E a gente sabe que existem muitas seitas hoje que atribuíram a homens como se fossem figuras divinas. Conhecemos vários aí em várias religiões, principalmente no século XIX, no século XX, teve bastante, essa questão de muitas seitas sendo criadas. Obviamente, na época de Jesus, nós também tínhamos seitas, nos períodos depois também, dos primeiros séculos também, seitas, em todos os momentos tivemos isso. Então é por isso que Jesus lembra que a gente tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. Aqueles que se colocam no lugar de Deus, aqueles que falam em nome de Deus, mas falam a sua própria vontade, falam a sua própria palavra, aquilo que é da intenção do seu coração e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. E mesmo que esses profetas, eles façam sinais, expulsem demônios e façam grandes milagres, a gente tem que tomar cuidado. Porque Jesus, ele diz que o falso profeta disse, Senhor, Senhor. Ele falou que houve exorcismos, expulsando demônios e espíritos imundos de pessoas e também grandes coisas, grandes milagres. E a gente tem que se atentar a isso. Então, frutos. Precisamos ver os frutos. E também precisamos tomar cuidado, nós como cristãos, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes queremos falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus.
E se nós falamos coisas que não tem a ver com a palavra de Deus, a gente pode atrapalhar a vida de muitas pessoas. Eu conheço muitos casos de pessoas que ouviram profecias, entre aspas, e aquilo estragou a vida do sujeito que ouviu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E naquele último dia, queremos ser aqueles que vieram diante do Senhor e ouvimos: servo bom e fiel. Não queremos ouvir: aparta-te de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Então, que possamos tomar cuidado com os falsos profetas e também tomemos cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sai da nossa boca pode glorificar Deus, pode abençoar vidas, mas também, se não for de acordo com a palavra de Deus, pode atrapalhar muitas vidas. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. Eu peço a você que, se essa palavra abençoou você, esclareceu de alguma forma, eu peço a você que você curta o canal, que você se inscreva, faça um comentário, de repente sugira algum outro tema que eu posso tentar gravar, explicar alguma coisa também, e você ativa o sininho, para você receber outras notificações, tá bom? Um grande abraço.